Queridos filhos, amado povo de Deus, o texto de hoje nos mostra Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, num lugar de bênçãos, sinagoga, um lugar de encontro com Deus, onde os judeus iam para louvar, rezar, suplicar, pedir. Mas é impressionante que onde deveria ser um lugar de bênçãos, um lugar de encontro com Deus e de libertação, os próprios judeus, os sacerdotes, parece-me que queriam colocar um limite a Deus, numa prescrição muito mal compreendida. Entenda e repito, as pessoas iam à sinagoga e ao templo para expiar seus pecados, para fazer oferendas. E por que não podia ser curado num sábado? Porque ir à igreja, se não for para tomar posse da graça física, da graça espiritual, da graça santificante? Por isso, Jesus, por dois motivos: mostrar que Deus trabalha sempre, e consequentemente, que o Pai não descansa. Segundo, para mostrar, e por isso curava no sábado, de que Ele era o próprio Messias, o Deus encarnado. É impressionante que aquela mulher encurvada, o texto fala que ela era encurvada porque era tomada de um espírito que a tornava doente. Não questionemos aqui de que espírito se trata, diabólico ou não. Claro que podemos entender, e não podemos fazer diferente, de entender uma mulher com uma artrose, uma mulher com desvio na coluna, uma mulher que provavelmente no seu tempo não teve os recursos, e se tivesse não teve acesso, que foi se encurvando, que foi se dobrando. Uma mulher encurvada, que não podia levantar a cabeça para ver o horizonte. Uma mulher encurvada, que lhe levava só olhar para baixo. E portanto, doente, era chamada de, por algum motivo, castigo de Deus. Ela vai à sinagoga, ela vai para encontrar Deus, ela não se manifesta. Jesus, vendo, tem compaixão. 18 anos, é muito tempo. Uma mulher, 18 anos doente, tomada por algo, e aqui podemos entender, sabe Deus o jugo que essa mulher, se eu falava de um encurvar-se físico, não poderíamos também compreender, às vezes, a vida, as lambadas, as frustrações, as angústias que a gente vai carregando, que vai nos encurvando, que vai nos fazendo perder aquela posição de filhos de Deus eretos, aquela posição de quem olha para o horizonte e vê perspectiva. Encurvados, nós não conseguimos saber por onde andar. Às vezes é o peso da vida, o fardo existencial, como hoje a partilha, e retomo, uma mulher que disse: faz 7 anos que trata
de depressão. O marido foi trabalhar e ela conseguiu uma ligação num desespero. Não sei quem acompanha pelo rádio, e deveria acompanhar. A nossa equipe, eu peguei o telefone, a nossa assistente social, e nós temos gratuitamente uma psicóloga, vai tentar ajudá-la. Mas ela estava nítido, um surto e desejo de suicídio, porque sofrer cansa, angústia cansa, aquele aperto na alma cansa, e isso não é um encurvar-se, parece que vai secando, como diz o Salmo 21, versículo 7, minhas forças estão se esgotando, minha língua se gruda aos meus lábios. Por isso, no próprio Salmo 21, Deus meu, não me deixe só, minha força vem logo em meu socorro. Versículo 20. Isso nos mostra quem é Jesus para aquela mulher, quem é Jesus para mim e para você. Jesus é aquele que às vezes nos vê encurvado, desanimados, encurvado por tanto peso e diz: levanta, eu te curo. Ele impõe as mãos e a mulher fica curada. O que é impressionante é que naquele lugar de cura, de bênçãos, de ação de graças, o que Jesus fez foi motivo de crítica. Não se podia curar no sábado. A lei pela lei e não pela misericórdia. Não por acaso, meus irmãos, o salmo de hoje tem uma antífona belíssima, quando nos fala: nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Repita no fundo do seu coração, repita em voz alta: nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Portanto, repetindo 3 vezes, o objetivo, se fosse 4, 5, 6, o objetivo na verdade é: Senhor, eu estou encurvado, Senhor, me levante, me endireite. E esse endireitar-se, na segunda leitura, significa viver segundo o Espírito. Endireitar é não deixar, segundo o texto, que forças de fora, impressionante, volte ao texto do Evangelho, que forças de fora nos leve a ficar encurvados, que as coisas externas não nos dobre na nossa fraqueza. Quando fala o Espírito a tornava, às vezes nós deixamos as coisas nos empobrecer, às vezes nós deixamos situações tirar a vontade de viver. Às vezes nós precisamos dizer: Senhor, força minha, Deus libertador, como diz o Salmo, Senhor Deus, me endireite, me faça ter esperança. Nós estamos chegando num período que é praticamente o final do ano. Para uns é alegria, para outros é tristeza.
Para alguns é saudade, e a saudade dói. Chega dia de Todos os Santos, chega finados, e nós somos chamados a pensar um pouquinho na brevidade da vida e rezar por aqueles que partiram. Segunda-feira é feriado, de hoje a 8, é verdade, feriado católico, para que nós lembremos e não deixemos esquecer aqueles que já foram, que tendo cumprido ou não a sua missão, passaram por nossas vidas, diretamente ou indiretamente. É um momento onde nós somos chamados a entrar em comunhão com a igreja celeste, a igreja peregrina, e dizer: Senhor, que as pessoas que partiram, que eu tenho saudade, não sofram o castigo de seus atos, mas na vossa infinita misericórdia, leve-as a um bom lugar. É um momento de reflexão, é um momento de entrega, é um momento de cura. Se nós olhamos e sabemos que a morte é nossa companheira diária, se nós temos consciência dessa brevidade, que a nossa vida é um sopro, valorizemos as pessoas que amamos, valorizemos o amor, sejamos zelosos, a vida passa rápido. É ato de amor rezar pelos que partiram, é ato de amor oferecer sacrifícios, como nos diz segundo Macabeus, quando foi oferecido para que no templo se rezasse pelos que partiram. Eu não sou contra a gente comprar umas flores e levar aos túmulos, claro que não. O morto não precisa, mas eu preciso fazer um gesto de carinho. Tanto que segunda-feira a missa é presidida por Dom José Antônio Peruso, às 9 da manhã, eu já estou na adoração ao Santíssimo. Às 10, a missa em frente ao cemitério da Água Verde. Você vai perguntar, por que ir lá? Primeiro, como um ato de sacrifício. Segundo, oferecer uma missa pelos falecidos. Aproveitar o momento, visitar o cemitério. Mas acima de tudo, tirar um dia de oração. Ir lá, já faz anos que eu faço. Ficar de pé, às vezes incomoda, mas o próprio ambiente evangeliza. Eu digo para vocês, às vezes quando estou rezando missa, eu estou em cima de um tablado, um palco, e diante de mim eu vejo as catacumbas, eu vejo pelo menos as cruzes. E como é importante a gente pensar, um dia eu estarei lá. Não como algo tétrico, não como algo para nos causar medo, mas para que, voltando, a gente valorize pequenas coisas, pequenos gestos, pequenos detalhes. Quem quer expressar amor, sabe que são nos pequenos detalhes que se faz. Jesus, Ele olhou para a mulher e a amou, compartilhou a sua dor, tocou e a endireitou. Queridos filhos e filhas, peçamos a Deus que também nós,
às vezes encurvados pelo jugo da vida, pelo cansaço existencial, às vezes encurvados por problemas financeiros, ou amorosos, ou familiares, sejamos tocados pelo Senhor e endireitados na sua graça. Amém.